começar o nosso estudo de hoje com muita alegria, como eu disse, aqui no Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Schutel. O coração explodindo de felicidade da gente poder se reunir novamente para esse momento abençoado em que a gente para, respira fundo, deixa tudo lá fora, né? Esquece, para um pouco, deixa tudo lá fora e a gente vem buscar o alimento para o espírito. Nós buscamos aqui agora o pão do Evangelho para que a gente obtenha o sustento espiritual e que do qual nós andamos precisando muito, não é, meus amigos? Todos nós andamos precisando muito, andamos esfaimados, andamos esfomeados. Nesse momento, nós fazemos o que os primeiros cristãos fizeram, nós nos sentamos em torno de Jesus e tentamos absorver no íntimo os seus ensinamentos. Então, aqui eu faço uma breve pausa para a gente fazer uma prece e agradecer a Deus, o Pai Criador de tudo que há, a Jesus, o Mestre Amigo, aos nossos mentores espirituais que estão abençoando esse momento, guiando esse momento, que nós possamos ter uma noite tranquila, feliz, alegre, aqui comungando dessa mensagem de Jesus, das orientações, dessa doutrina maravilhosa, o Consolador prometido pelo Mestre. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite, Mauro, meu querido amigo. Boa noite, Ademário. Boa noite, Geni e tantos outros. Luiz Antônio, muito boa noite, meus amigos. Que bom estar aqui com vocês. Jesus, o nosso modelo e guia, né? O maior espírito que já passou por aqui, na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta da espiritualidade é direta: Jesus, né? Kardec, nos comentários a essa resposta da espiritualidade, diz o seguinte: para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece Jesus como o modelo mais perfeito e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei de Deus. Jesus, meus amigos, falava com simplicidade, por parábolas, mas trazia lições profundas que nós, 2000 anos depois, ainda estamos buscando compreender e principalmente vivenciar, né? E ele está sempre conosco. Um amigo meu me disse isso uma vez e eu não estou sempre repetindo porque é uma mensagem muito positiva e muito verdadeira e que a gente acaba esquecendo. Jesus está sempre bem pertinho da gente, a apenas uma oração de distância, né? A gente esquece disso, mas basta uma prece que a gente se alinha, né? Se comunica com Jesus. Então, e ele mesmo disse que onde 2 ou 3 se reunirem em seu nome, lá ele vai estar. Então, nós estamos aqui agora, meus amigos, nesse momento abençoado em que nós estamos convivendo, usufruindo da companhia de Jesus. E nós vamos começar hoje falando de Francisco, mas o Papa, né? O Papa Francisco, em 2015, ele visitou as Filipinas. E ele fez um discurso improvisado na Universidade de São Tomás, em Manila. E quando o Papa Francisco convidou 30 mil jovens, 30 mil estudantes, a não serem jovens de museu, que só acumulam informação, e sim pessoas sábias, né? Porque às vezes a gente tem muita informação, mas não tem sabedoria, né? E ele convida então esses jovens a não serem jovens de museu, que absorvem muitas informações, mas principalmente convidou a serem pessoas sábias, que também saibam chorar e que se comovam com o sofrimento alheio, amar e deixar-se amar,
ajudar os pobres, os doentes e os órfãos. Essa foi a mensagem do Papa Francisco. Só que esse não era o discurso preparado por Francisco para aquela ocasião. Ele mudou o discurso de última hora. E tem uma história por trás desse discurso do Papa. Pouco antes, né, de subir no púlpito, ele conversou com uma menina chamada Gisele Palomar. Era uma menina de 12 anos e que, com lágrimas nos olhos, ela contou ao Papa Francisco que ela já tinha procurado comida no lixo. Ela já tinha procurado comida no lixo e já tinha dormido na rua. E ela fez a seguinte pergunta ao Papa: por que Deus permite que estas coisas aconteçam? Inclusive, não é culpa das crianças. Por que só algumas pessoas nos ajudam? E perguntou então a pequena Filipina ao Papa, cobrindo o rosto enquanto soluçava de tanto chorar. As lágrimas de Gisele inspiraram ao Papa a esse belo discurso, que foi chamado na época de Teologia das Lágrimas. E o Papa disse à menina: a sua realidade é superior a todas as ideias que eu havia preparado. Né? O Papa se surpreendeu ali com as colocações da menina e disse que o que ela tinha trazido para ele, a situação, o questionamento que ela tinha trazido para ele era superior a tudo que ele pudesse preparar de discurso. E diante das palavras de Gisele Palomar, o Papa deixou de lado aquelas folhas do discurso que ele tinha preparado e falou com muita naturalidade aos jovens. E disse: ela fez a única pergunta que não tem resposta e as palavras não foram suficientes, então eu preciso dizê-las com lágrimas. Quando nos fizerem a pergunta sobre por que as crianças sofrem, que nossa resposta seja o silêncio e as palavras que nascem das lágrimas. Gisele então se juntou ao Papa, acompanhada por um outro menino chamado Junchura, outro jovem de 14 anos que também foi menino de rua e que leu um emocionante testemunho para o Papa sobre a vida dos pequenos filipinos vítimas de abusos, de drogas e de prostituição. E aí o pontífice, na época, disse que certas realidades da vida só podem ser vistas com os olhos limpos pelas lágrimas. E acrescentou: se vocês não aprendem a chorar, não serão bons cristãos. Francisco, então, recordando o testemunho desses dois ex-meninos de rua, afirmou que o mundo de hoje precisa aprender a chorar, chorar pelos marginalizados, pelos abandonados, pelos desprezados, mas os que levam uma vida mais ou menos sem necessidades não sabem chorar. Então, esses testemunhos inspiraram o Papa para improvisar essas palavras que nascem das lágrimas, e assim ele até pediu desculpa por falar em espanhol, e não fazer o discurso oficial que ele tinha preparado, porque ele precisava questionar por que as crianças sofrem. E acrescentou ali que a simples compaixão mundana não serve para nada. Essa pergunta feita por Gisele Palomar ao Papa pode ser sintetizada, né, através da pergunta: por que eu sofro? E é uma pergunta que o Espiritismo, o cristianismo redivivo, o Consolador prometido por Jesus, nos responde. A pergunta de número 171 do Livro dos Espíritos é a seguinte: em que se funda, em que se baseia o dogma da reencarnação? E os espíritos superiores nos responderam ao codificador: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre a porta aberta aos seus filhos, né? Deixa sempre aberta, a porta para o arrependimento. O bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Nos comentários a essa pergunta, Kardec nos escreve: a doutrina da reencarnação, ou seja, a ideia que consiste em admitir para o homem
muitas existências sucessivas, é a única que responde, ou a única que corresponde à ideia que fazemos, à justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. É a única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, já que nos oferece os meios de resgatarmos os erros mediante novas provações. A razão nos indica e os espíritos também nos ensinam. O homem que tem a consciência da sua inferioridade tira uma esperança consoladora da doutrina da reencarnação. Se a gente crê na justiça de Deus, não pode pensar ou que vai se achar sempre em pé de igualdade com quem fez mais que a gente, né? Com os que agiram melhor que a gente. A ideia de que aquela inferioridade também não vai se o deserdar para sempre. Nossa, fiz o mal e serei para sempre condenado. Nunca chegarei à felicidade plena porque fiz o mal, né? A gente pode conquistar esse bem através de novos esforços, né? E a essa doutrina da reencarnação é o que nos sustenta, é o que nos reanima, é o que nos dá coragem. Quem a espiritualidade ainda dá um exemplo, quem é que ao final de sua carreira não lamenta ter adquirido tarde demais uma experiência que já não pode aproveitar? Essa experiência tardia na reencarnação não fica perdida. Ele aproveitará numa nova existência, né? Nós profissionais, né, de qualquer natureza, pais e mães, ou até a gente nos nossos relacionamentos, muitas vezes a gente olha para trás, né, a partir de uma certa idade ou mesmo de uma certa maturidade adquirida, e a gente olha para trás e fala: poxa, eu faria diferente. Hoje que tenho mais experiência, hoje que tenho mais conhecimento, hoje que já sei que não posso levar as coisas tanto a ferro e fogo, hoje eu agiria diferente. Mas essa experiência, ela não fica perdida. É um aprendizado que o nosso espírito já alcançou, né? Mesmo na vivência da doutrina espírita, muitas coisas, se eu olhar para a Roberta de 20 anos atrás, oh, que maravilha! Ainda tenho muita coisa para melhorar, com certeza. Nossa, e como tenho? Mas algumas coisas a gente já absorveu, né? Ou a gente já tomou consciência de que precisa mudar, e isso já é o primeiro passo, não é mesmo? No livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, de Leon Denis, que é esse aqui, do querido Leon Denis, no capítulo 13, As Vidas Sucessivas, Leon Denis também fala aqui da reencarnação. Ele nos diz que a reencarnação e suas leis nos alerta que a alma, depois de ficar um certo tempo no espaço, renasce, trazendo com ela a herança, boa ou má, do seu passado. Olha o que Leon Denis está nos dizendo aqui, meus amigos. Somos herdeiros de nós mesmos. Fazemos o plantio e a colheita das nossas ações. E Leon Denis continua. Renasce a criancinha, reaparece na terra para um novo ato da sua vida, pagar dívidas que contraiu, conquistar novas capacidades que vão facilitar a ascensão do seu espírito, vão acelerar a marcha para frente, para que a gente atenda a uma finalidade. E essa finalidade é a perfeição. E ela não pode se realizar em uma existência apenas, por mais longa que seja. A pluralidade das vidas da alma é a condição necessária para que a nossa educação seja feita, para que os nossos progressos sejam feitos. E Denis ainda nos reforça que é às custas dos nossos próprios esforços, das nossas próprias lutas, dos nossos sofrimentos, em que a gente vai redimindo
o nosso passado nosso estado de ignorância, o nosso passado de equívocos, a nossa inferioridade moral. É através disso que a gente vai se elevando. E Leon Denis diz uma coisa muito bonita, que a gente vai se elevando de degrau em degrau na terra, primeiramente, e depois nas inumeráveis instâncias do céu estrelado. É muito bonito, né? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz no título uma das bem-aventuranças trazidas por Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois deles é o reino dos céus. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. E aí, logo no início desse capítulo do Evangelho, nós temos o item 3, justiça das aflições. E aí, no Evangelho, nós temos a seguinte passagem: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem essa certeza no futuro, estas máximas trazidas por Jesus seriam um contrassenso, mas ainda seriam uma enganação. Mesmo com essa certeza, fica difícil da gente entender a utilidade de sofrer para ser feliz, né? E dizem por aí que é para se ter maior mérito na nossa felicidade, mas aí então surge a pergunta: por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns precisam ter mais mérito que os outros? Porque nascem uns na miséria e outros na opulência, na riqueza, né? Sem nada terem feito para merecer isso. Porque para uns nada dá certo, enquanto para outros tudo parece sorrir, como está no Evangelho. E o que fica mais difícil ainda de se entender é que os bens e os males, né, sejam tão desigualmente divididos. E aí muitas vezes nós vemos viciosos e virtuosos, às vezes em condições diferentes, homens bons sofrerem ao lado de maus que estão em estado de prosperidade, né? A fé no futuro pode consolar e proporcionar paciência, mas não explica essas desigualdades que parecem desmentir a justiça de Deus. Assim está no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, mais comentários. Só que, se a gente admite a existência de Deus, e se ninguém pode conceber um Deus sem um infinito de perfeições, ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade. Sem isso, não seria Deus. E se é soberanamente justo e bom, não poderia agir com capricho nem com parcialidade. Logo, então, as vicissitudes, as contrariedades da vida têm que ter uma causa. E se Deus é justo, essa causa deve ser justa. Isso é o que todos nós devemos nos convencer, isso exatamente como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Deus, pelos seus ensinos, pelos ensinos trazidos por Jesus, colocou os homens no caminho da compreensão, no momento em que nos considerou maduros o suficiente para compreender. E aí, no Evangelho, logo após essa passagem do item 3, nós temos causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, não é mesmo? É um dos capítulos que eu mais li no Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 5. No momento de dificuldade, quando eu cheguei de volta à casa espírita,
o dever de casa foi esse: leia o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, eu li muitas vezes, né? Então, esse item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, especialmente essa parte: porque uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar essa posição? Porque para uns nada dá certo, enquanto para os outros tudo dá certo, né? As vicissitudes da vida têm, então, uma causa. E uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa, eis do que todos devem se compenetrar-se bem. Isso, capítulo 5, item 3. Algo, meus amigos, que nos lembra um pouco da pergunta que a menina Gisele Palomar fez ao Papa e que é respondida aqui pelo Espiritismo. Esse item 3 inspira esse capítulo do livro Renovando Atitudes, de Hamed, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto. E esse capítulo tem esse título: Eu não merecia. E Hamed já começa esse capítulo com uma pedrada na vidraça embaçada pela qual muitas vezes nós enxergamos a vida. E com esse vidro, então, que é turvo, completamente estilhaçado, ele nos coloca de frente, sem obstáculo algum, sem nada que impeça a nossa visão clara, com uma necessidade nossa: assumir total responsabilidade por todas as coisas que acontecem na nossa vida, incluindo sentimentos, emoções. E isso é um passo decisivo em direção da nossa maturidade e crescimento interior. E falando então de vidraça estilhaçada, né, vidraça em si, eu me lembrei de uma história bem divertida, mas que tem uma mensagem muito interessante. Um casal recém-casado estava então mudou-se para sua primeira casa, num bairro muito tranquilo. E na primeira manhã que eles estavam no seu novo lar, tomando café da manhã, que a mulher preparou a mesa, né, pertinho da janela para eles tomarem o café, e ela começou então, tomando o seu cafezinho, reparar a vizinha que estava pendurando a roupa no varal, do outro lado da rua. E ela então comenta com o marido: Nossa, que lençóis sujos! Nossa, mas esses lençóis que ela está pendurando no varal estão muito sujos. Eu acho que ela está precisando de um sabão novo. Se eu tivesse intimidade com ela, eu ia até lá perguntar se ela queria que eu ensinasse ela a lavar roupa. O marido, tomando café, mudo estava, mudo ele ficou. Alguns dias depois, novamente, durante o café da manhã, a vizinha estava lá na sua luta de pendurar roupa no varal e a mulher novamente comenta com o marido: Nossa Senhora, mas ela continua pendurando esses lençóis sujos. Se eu tivesse intimidade, eu ia perguntar para ela se ela queria que eu ensinasse ela a lavar roupa. E o marido quieto. O marido dela, se a gente percebe que é esperto, né? Que ele fica quietinho. E assim, a cada 2 ou 3 dias, todas as vezes que a mulher se botava lá para lavar roupa, né? A vizinha tinha que lavar roupa de 2 a 3 dias, de 2 em 2, de 3 em 3 dias, a mulher então repetia o discurso, enquanto a vizinha pendurava os lençóis no varal. Depois de um mês inteiro, a mulher preparando o café da manhã, preparando para se sentar para tomar café com o marido, ela se surpreende quando vê aqueles lençóis muito brancos sendo pendurados. E toda empolgada vira para o marido: Olha, a nossa vizinha aprendeu a lavar roupa. Será que outra vizinha ensinou? Porque eu não fiz nada. Eu não fiz nada. E aí o marido, então, responde para ela calmamente: Não, eu acordei mais cedo e lavei as nossas vidraças. Eu acordei mais cedo e lavei os vidros
da nossa janela. Muito interessante, né? Eu adoro essa história. Ela serve de ilustração para muitos estudos espíritas, mas aqui para nós, né? Hamed nos alerta para essa forma com que muitas vezes nós encaramos as nossas dificuldades, em que fatalmente saem da nossa boca, ou a gente tem esse pensamento que fica martelando na nossa cabeça: eu não merecia. Porque a gente insiste em ver pela vidraça suja, colocando no outro o encardido da vida, igual a essa querida é, personagem da nossa história, essa recém-casada com a sua vizinha. Hamed nos ressalta que esse comportamento muito nosso, né, essa nossa tendência em acusar a vida, as pessoas, a sociedade, o mundo, enfim, por todos os nossos problemas, né? A gente está sempre censurando tudo e todos, sem nunca examinar o nosso próprio comportamento, que é, no final das contas, o que decide, o que define a vida em nós e fora de nós, no nosso entorno, né? A gente usa de tudo, meus amigos, para justificar as coisas às vezes, né? Eu vi uma camisa recentemente, eu achei muito engraçada. A gente culpa Mercúrio retrógrado. Ultimamente é modinha, né? A gente culpar Mercúrio retrógrado. A camisa dizia assim: desculpa pelo que eu disse quando Mercúrio estava retrógrado, né? Como os astros é que estão definindo o que sai da nossa boca, não a nossa cautela, não o nosso respeito, não a nossa preocupação, né, com o próximo e com a gente mesmo. E aí a gente vai seguindo, né, nos recusando a reconhecer a ligação entre os nossos modos de pensar, os nossos modos de agir e principalmente reagir às situações à nossa volta. A gente fala que sempre fez assim, fomos criados dessa forma ou daquela outra, que a gente tem tendência, né? A gente fala muito isso, principalmente quando a gente está lutando contra a balança, né? Não é o excesso que a gente comete às vezes à mesa. A gente fala, essa tendência que eu tenho para engordar, comendo 5 brigadeiros assim, sem perceber, numa tacada só. Mas aí a gente culpa a nossa tendência a engordar, né? Às vezes a gente parece que tem aquela síndrome de Gabriela, né? Personagem do Jorge Amado. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, e que a gente não consegue mudar. E aí a gente deixa no esquecimento aquilo que Leon Denis nos falou. A criatura renasce trazendo com ela a herança boa ou má do seu passado. Somos herdeiros de nós mesmos, fazemos o plantio e a colheita das nossas ações. Nós viemos à Terra para reparar e para desenvolver novas habilidades, para aplainarmos a estrada esburacada que a gente deixou para trás e construirmos caminhos mais felizes e mais saudáveis espiritualmente para nós. É tanto, meus amigos, que olha que Joana de Ângeles, nesse livro aqui, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, no capítulo Gratuidade do Bem, que fala, obviamente, né, da mediunidade, que quando Jesus fala restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Isso está em Mateus capítulo 10, versículo 8. Jesus se refere à possibilidade, isso é muito bonito, isso é muito, muito bonito. Jesus se refere à possibilidade de ressuscitar os mortos, despertando todos aqueles que se cadaverizam no erro.
perdendo a conexão com a sua existência, por estarem mergulhados na ignorância e na criminalidade, nas quais gastam as suas forças vitais e entram em decomposição moral. Olha o que Joana de Ângeles está nos dizendo. Ou estamos mortos, somos cadáveres quando insistimos em não nos renovarmos moralmente. E é verdade, né? Porque a vida é progresso, a vida é evolução. A partir do momento que a gente perde a conexão com esse sentido da vida do espírito, nós estamos mortos, né? Nós insistimos em permanecer no sono eterno dos nossos equívocos. É quando estamos mortos, o sono eterno dos nossos equívocos, porque nos negamos a progredir. Quando estamos inertes, quando não fazemos nada. Tanto que a gente até usa essa expressão muitas vezes, né? Ai, vou me fazer de morta. Vou me fazer de morta, não vou fazer nada. Vou ficar aqui apática. Quando a gente fala, ai, vamos fazer de morto. É porque a gente está realmente apático, né? Em sono profundo. Em outro texto da Joana, também sobre mediunidade, aí ela falando aqui, obviamente, de quando a gente age sem caridade, Joana nos chama de cadáveres de boa aparência, né? Porque somos cadáveres de boa aparência, estamos ainda em boas condições, mas estamos mortos, porque não praticamos. Fora da caridade não há salvação. E aí, meus amigos, se a gente não se renova no presente, não muda a nossa condição atual, o que eu vou esperar do meu futuro? Se hoje o meu presente me apresenta desafios, me apresenta dificuldades com as quais eu estou impingido a lidar, né? Se eu não faço isso agora, se eu não melhoro agora, daqui para frente eu vou ter as mesmas dificuldades, eu vou ter os mesmos desafios, né? É como se a gente estivesse na escola. Se eu estou na 4ª série primária, aí vocês veem que a minha idade já, né? Ninguém fala primário mais, mas eu falo. Se a gente está na 4ª série primária e aquilo ali representa alguma dificuldade, se a gente não tem empenho, estudo, se prepara para fazer as provinhas e passar de ano, o que vai acontecer? No ano que vem estamos nós na 4ª série primária de novo, fazendo novamente, pelejando com as mesmas dificuldades, né? Então, é como na escola. A régua pedagógica de Deus é muito perfeita. Nós vamos ali no aprendizado, né, buscando o entendimento, buscando assimilar as leis de amor de Deus, até a hora que a gente consegue fazer isso com muita naturalidade. E aí nós somos promovidos, né? Tem uma frase que é atribuída a Albert Einstein, e pela genialidade, eu até acredito que seja dele mesmo, que insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, né? É uma loucura, realmente. A gente fazer sempre a mesma coisa e esperar que alguma coisa diferente aconteça. Vai acontecer o que sempre aconteceu, né? E aí a gente segue nos enxergando tão impotentes, tão incapazes a repetir para a vida, oh Deus, oh vida, oh azar, tinha um desenho assim, né? E eu não merecia isso, a vida é injusta comigo, sem lembrar que os nossos atos, o nosso jeito de ser, é o que materializa pessoas e situações à nossa volta. Hamed, nesse capítulo, nos diz ainda: desconhecemos que as causas dos nossos problemas somos nós, e que ao renascermos, nós atraímos determinadas situações e pessoas para que a gente aprenda a resolver os nossos conflitos. Hamed alerta ainda que, claro, que outras pessoas e situações podem nos estimular a ter certas reações. Mas só a gente, somente nós, determinados em vencer, podemos fazer algo diferente. Somente nós vamos determinar
quais serão e como serão as nossas reações. O que isso quer dizer? Às vezes a gente sabe que tem uma situação que deixa a gente muito nervoso, né? Que tira a gente do sério. A gente sabe que tem uma situação dessa. E a gente sabe que, eventualmente, parece que, né, a pessoa fica tentando te testar. Tem um palestrante do Centro Espírita Maria Angélica que falou aqui uma vez que tem os spiritual trainer. A pessoa quer testar sua paciência, né? E, então, a gente sabe que tem uma situação que te deixa nervoso. A pessoa parece que está trazendo ali para te testar, para ver se você vai conseguir te deixar nervoso. Claro que isso acontece. Mas a gente, às vezes, perder a cabeça, né? Falar coisas que depois a gente se arrepende, isso é nosso. A gente pode ir aprendendo a lidar com essas situações. Num primeiro momento, a gente pode até optar por se trancar no banheiro com a luz apagada, porta trancada, não vou me trancar aqui até passar a raiva. Ou aquela história da mãe do Chico, né, que ensinou ele a tomar água da paz, que é botar uma colher de água na boca e ficar com a água na boca sem engolir, até a vontade de responder passar. Então é lógico que isso acontece, mas como nós vamos reagir está nas nossas mãos. Isso é nossa opção, né? As formas pelas quais nós vamos reagir foram moldadas em várias experiências, nas várias vidas que nós temos, que foram sedimentadas durante muitos anos, né? Com muitas crenças interiores, mensagens que foram gravadas na nossa alma. Portanto, nós precisamos assumir o comando da nossa vida e sair do posicionamento infantil de criaturas mimadas e frágeis que reclamam e se colocam como vítimas do destino. Isso que Hamed nos traz aqui no livro, que não podia ter outro nome, Renovando Atitudes, que nós possamos renovar a nossa atitude frente a essas dificuldades, não nos vermos mais tanto como vítimas da situação, mas tomar as rédeas das nossas decisões, tomar as rédeas dos nossos posicionamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, né? E quando eu falo de tomar as rédeas, nos resignarmos a situações difíceis, né, que nos são colocadas exatamente para que a gente vá aprimorando o nosso jeito de enfrentar a vida, né? É impossível eu falar disso, de eu não merecia, de ter resignação frente às situações que eu costumo dizer eu não merecia. É impossível falar, eu estou lendo esse livro, não ia poder deixar de falar para vocês dele. O Gigante Deitado, Vida e Obra de Jerônimo Mendonça, de Jane Martins Vilela. Jerônimo Mendonça, para quem já conhece, deixa eu ver aqui no chat se tem alguém já falando. Um beijo para você, Ana Lúcia, que saudade de você. O Ademário colocou aqui, viver nas sombras e esperar os efeitos da luz. É isso mesmo, meu querido amigo. O Ademário conhece, magnífico esse livro. Também acho, Ademário, estou muito emocionada com as histórias que eu estou lendo. Eu já conheci o Jerônimo Mendonça, comprei o livro por causa disso, mas tem algumas histórias, né, que a gente não conhecia antes e nos tocam profundamente. É muito bonito mesmo esse livro. Mas para quem não conhece, ele ficou encarnado entre 1939 e 1989. Ele foi um grande trabalhador espírita, palestrante, escritor, que junto com Chico Xavier, eles eram amigos. Ele trabalhou também por causas sociais e pela divulgação da doutrina espírita. Jerônimo Mendonça, paralisado numa cama ortopédica, cego, trabalhava arduamente pelo ideal espírita e por isso ficou conhecido como o Gigante Deitado. Nasceu em Minas Gerais, numa família de 10 filhos, teve uma infância muito pobre, pais analfabetos que lutavam arduamente pela sobrevivência. Ele conta em uma das histórias, ele sempre com muito humor, muito. Que o único par de sapato que ele tinha, ele achou no lixo na adolescência, quando ele estava tentando entrar no cinema, que era uma das suas grandes paixões. Ele foi protestante até os 15 anos, membro ativo, participava da igreja, mas
a desencarnação de uma avó começou a mexer com ele, né? Ele começou a se questionar sobre a morte, para onde a alma ia. Ele não queria aceitar uma crença definitiva, uma vida única e com uma salvação limitada. Uns vão para o céu, outros vão para o inferno, né? Aí a amizade com o espírita fez ele se converter à doutrina espírita. Esse amigo tirou todas as dúvidas, esclareceu todas as dúvidas que ele tinha sobre a vida no além-túmulo e conseguiu acalmá-lo. E aí, já na adolescência, Jerônimo Mendonça começou a sentir dores nas articulações, começou a perceber que seus joelhos, os seus tornozelos começaram a inchar, e aos 18 anos ele já andava com dificuldade. As dores foram se agravando, e ali ele então se defrontava com uma das primeiras grandes provações que ele tinha a vencer. Ele passou a sofrer de artrite reumatoide, que causava uma dor enorme e grande dificuldade de locomoção. O quadro foi se agravando, até que aos 20 anos de idade ele ficou definitivamente numa cama por causa da artrite reumatoide progressiva. E o quadro do Jerônimo ele era tão desolador que ele, mesmo sobre os efeitos de remédio, ele precisava colocar sobre o peito. Os amigos mandaram fabricar um saco de areia de 30 quilos para que ele pudesse suportar a dor. Nesse livro aqui tem a foto, eu acho, dele com um saco de areia. A gente pensa um saco de arroz, imagina um saco de arroz de 5 quilos no seu peito, né, constantemente. Agora imagina 6 vezes esse peso, né, no seu peito. Aqui tem a fotinho dele, ó, na cama, ele aqui jovem e ele aqui já com um saco de areia de 30 quilos no peito. E aí ele recebeu como doação uma Kombi para ser levado às palestras. A cama ortopédica era colocada dentro da Kombi, ele ia. E ele se tornou orador espírita, ele fez daquela cama uma verdadeira tribuna. Ele andou pelo país inteiro realizando esse grande e valoroso trabalho de divulgação da doutrina espírita. E quem o conheceu, como eu já disse, fala que ele tinha um excelente humor, era ótimo bater papo, ele adorava cantar, né? Inclusive tem uma história que contam que Jerônimo Mendonça estava no cinema, né? Os amigos levavam ele para se distrair um pouco, e aí numa ocasião uma moça tropeçou na cama dele, na cama que estava assim no cantinho do cinema, e ela explodiu. Mas não é possível. Aonde eu vou tá o aleijado. Eu vou numa festa, o aleijado tá lá. Eu vou no cinema, aqui está o aleijado. Ele me persegue. Onde eu vou, ele está. Era muito comum o Jerônimo passar por esse tipo de constrangimento. Tem várias histórias nesse livro em que ele é tratado com essa agressividade, tá? E aí o Jerônimo pensou com essa moça, e agora? A moça tá revoltada mesmo, ela tá muito nervosa. Eu tenho que responder, mas eu não posso deixar ela mais irritada ainda. E aí ele virou para ela e disse bem assim: mas também, hein, minha filha, você não para em casa. E aí ela olhou atônita, perdeu completamente o rebolado, começou a rir, eles riram juntos e ficaram amigos. Ele costumava também ser requisitado para fazer a prece, às vezes, no cemitério, né? Quando algum conhecido desencarnava. E aconteceu, inclusive, das pessoas irem saindo emocionadas de perto do túmulo e deixarem ele lá. Uma vez esqueceram ele no cemitério até altas horas da noite. Quando foram visitar ele na casa dele, ele não estava lá e lembraram que ele estava no cemitério. Então, nessas ocasiões, ele aproveitava para exercitar a resignação. Ele tinha que esperar que o estendessem até mesmo um copo d'água, um café, né? Numa dessas situações também no cemitério, ele estava com um grupo, era muito comum as pessoas fazerem uma rodinha em volta dele, porque, como eu disse, ele era bom de papo. E aí uma das pessoas falou assim: hoje é meu aniversário. Ele não se fez de rogado, começou a cantar parabéns no meio do velório. A dona Terezinha, que foi professora dele no Jardim da Infância, ficou assustada,
falou com ele que nunca mais ia a nenhum velório com ele, mas não era desrespeito nenhum com o desencarnado. Jerônimo sabia muito bem que aquela alegria, aliviar aquele sentimento de tristeza, facilitava, né, o desenlace ali do desencarnado. Só que teve uma época, mais ou menos em 1960, que o Jerônimo ele teve uma hemorragia fortíssima. Ele quase desencarnou. Ele ainda enxergava nessa época, ele quase desencarnou. Ele teve uma hemorragia nas vias urinárias e ele foi levado para um hospital em Ituiutaba, cidade dele, e o médico chamou os amigos para se despedirem. E os amigos espíritas disseram, o médico chamou para se despedirem porque não tinha solução o caso dele. E os amigos falaram, olha, deixa a gente levar ele até Uberaba, porque ele é muito amigo do Chico Xavier e ele precisa se despedir. E aí o médico falou, ó, só se for de avião, porque de carro ele morre no meio do caminho. Os amigos conseguiram um amigo que tinha um avião e levaram ele então para Uberaba. O lençol do hospital que cobria o Jerônimo era branquinho. Quando chegaram em Uberaba, ele estava vermelho de sangue. Tamanha era a severidade da hemorragia que ele estava enfrentando. Quando chegaram então à comunhão espírita, onde o Chico trabalhava, o Chico não estava. Ele estava fazendo uma peregrinação, visita fraterna, levando alimento, né? E também falando do evangelho aos pobres e doentes. Quando o Chico chegou, olhou para o Jerônimo e falou, olha quem está nos visitando. Jerônimo, mas ele está parecendo uma rosa vermelha. Vamos todos dar um beijo nessa rosa, mas com muito cuidado para ela não despetalar. Então, um a um, os companheiros foram passando e dando um beijo bem suave no rosto do Jerônimo. E ele sentia ali a vibração da energia fluídica que ele estava recebendo a cada beijo. Quando finalmente o Chico, chegou a vez do Chico dar um beijo, o Chico colocou a mão no abdômen dele e ficou assim por alguns minutos. E aí o Jerônimo teve uma sensação como se um choque de alta voltagem tivesse saindo da mão do Chico, e aí a hemorragia estancou. Ele, fraco, que tinha ido ali para se despedir, para desencarnar, foi curado, né, pelo Chico e ainda foi chamado a fazer a explanação evangélica. Ele foi ali para se despedir do Chico, ainda teve que trabalhar, falar sobre o espiritismo, fazer a preleção daquela noite. E aí o Chico chamou ele num canto e falou, Jerônimo, você sabe o porquê dessa hemorragia? E aí o Jerônimo falou, não, Chico. E aí o Chico responde, foi porque você aceitou o coitadinho. Coitadinho do Jerônimo, coitadinho. Você desenvolveu uma autopiedade e começou a ter dó de você mesmo. Isso gerou um processo destrutivo. O seu pensamento negativo fluidicamente interferiu em todo o seu corpo físico e gerou essa lesão. De agora em diante, Jerônimo, vence o coitadinho. Tem bom ânimo, se alegre, cante, brinque, para que os outros não tenham pena de você. E o Jerônimo seguiu o conselho. A partir daí, então, depois das palestras, ele cantava, ele contava histórias hilárias sobre as suas próprias dificuldades. E ali a maioria das pessoas esquecia, nesse momento, que ele era cego e paralítico. E ali, para elas, ele era plenamente sadio. Ele sobreviveu quase 30 anos depois da hemorragia, que seria fatal, porque ele venceu o coitadinho, né? Essa história, então, é um bom exemplo de bom ânimo quando a gente estiver enfrentando tempos difíceis e vencendo a nossa tendência natural de esmorecimento, né? Ele permaneceu na cama por mais de 30 anos, paralítico e com perda de visão. Ele quase não dormia e aí ele aproveitava para estudar o espiritismo. Quando ele ficou cego, amigos liam para eles. Certa vez um repórter perguntou para ele o que era felicidade e ele disse que para ele felicidade seria poder virar de lado na cama.
E em outra situação, outra ocasião, ele disse que tinha se casado com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. Nós estamos falando aqui, meus amigos, de uma encarnação cheia de dificuldades, dores físicas, mas que não engessaram esse nosso irmão, e numa situação que poderia nos limitar tanto, ele se tornou um grande trabalhador espírita. Claro, através das suas palestras, mas principalmente por esse exemplo de bom ânimo que ele nos deixou, né? Numa missão tão desafiadora, ele sempre trabalhando e seguindo com bom humor, né? Para um homem que para ele a felicidade poderia ser virar de lado na cama. Trabalhou no bem até a sua desencarnação mesmo, né? Ele foi até Curitiba numa sexta-feira, no 24 de novembro de 1989, voltou já para a sua cidade de Tuiutaba com a voz um pouco fraca. No dia 26, no dia 27, no sábado, ele angariou donativos pelo telefone, né? Já era seu costume. Naquele sábado ele angariou 50 litros de leite, 50 cestas básicas, conseguiu pães, conseguiu 120 picolés para distribuir num bairro pobre da cidade. Uma irmã ficou de plantão com ele até... Perdão, eu tô confundindo as datas. Ele, dia 24, voltou de Curitiba, dia 25, coletou os mantimentos, né, os picolés para distribuir no bairro pobre. A irmã ficou de plantão com ele, cuidando dele até as 4h30 da manhã de domingo. Ele estava sentindo muitas dores, como sempre, e aí teve a troca de plantão. Por volta das 5 horas da manhã, a mãe foi ver por que ele estava tão quieto, e ele já tinha desencarnado, né? Ele se libertou da gaiola do corpo físico. Então, meus amigos, seguindo aqui o conselho de Chico, ele aproveitou a sua encarnação com os desafios, consciente da sua responsabilidade com a sua encarnação. Emmanuel, no livro Nascer e Renascer, psicografia do incansável Chico, tem um capítulo chamado Fatalidade e Livre-Arbítrio. E o Emmanuel nos exorta que quando a gente está no plano espiritual, a nossa alma, em prece, ela roga a Deus a concessão da luta na Terra para que a gente trabalhe no nosso próprio reajustamento. Nós pedimos que a gente se reaproxime dos nossos desafetos. Nós imploramos por obstáculos que em outras situações, outras encarnações nos venceram. Nós pedimos que eles voltem à nossa frente para que a gente tenha a oportunidade de vencer, de superá-los com fé, com resignação, com paciência. Nós suplicamos a presença de antigos algozes com os quais nós cultivamos ódio durante muitos séculos, para que a gente tenha uma nova oportunidade de aprender a amá-los. E muitos amigos que nos amam são verdadeiros avalistas dessas nossas promessas, desses nossos pedidos. Muitos deles, inclusive, reencarnam com a gente para nos ajudar, para nos dar força, né? É aquele amigo querido que segura a nossa barra, tem sempre uma palavra amiga, pais que são zelosos, que nos ajudam a vida inteira, nos orientam ao caminho do bem, né? Pais, tutores, quem quer que esteja na nossa vida, que nos chame a atenção para o bem, que nos ajude a suportar os nossos desafios, né? Mas exatamente porque somos herdeiros do nosso pretérito, nós arquitetamos essa encarnação para que a gente possa tratar desse pretérito que a gente traz com a gente. Mas, quando temos a oportunidade, quando chegamos aqui, muitas vezes caímos nas mesmas valas de egoísmo, de vaidade, né? Temos pavor ao sofrimento, falamos essas frases, como está no título do estudo do Hamed, do texto do Hamed, eu não merecia, queremos fugir ao sofrimento, queremos fugir ao trabalho. Muitas vezes nós deixamos
de fazer o nosso melhor, né? E a gente aí acaba caindo novamente nesse beco sem saída que não nos permite evoluir, né? Eu não merecia. Então, a gente deve refletir sobre essa oportunidade maravilhosa, em vez de atribuirmos aos outros, ao mundo, as nossas derrotas, os nossos fracassos, lembremos que as vicissitudes que passamos têm uma causa justa, porque Deus é justo e bom. Então, que a gente deve fazer sempre o nosso melhor para vencer os nossos desafios. Era isso que eu tinha preparado para nós hoje. Ao invés de dizermos eu não merecia, a gente precisa dizer eu vencerei, né? Seremos vencedores de nós mesmos. Eu espero que todos vocês tenham uma excelente noite. Ô, Mauro, querido amigo, um grande beijo. Eu também estou muito emocionada. Esse falar de Jerônimo Mendonça mexe muito com a gente, né? Ele que deu esse exemplo para todos nós, mais do que falar da doutrina espírita, ele exemplificou a resignação e o aprendizado. Então eu encerro aqui com uma breve prece para a gente então poder descansar. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Espero que me chamem rápido de novo para poder voltar e matar a saudade. E que nós possamos, mestre amigo, com o coração cheio de alegria, cheio de contentamento, agradecer essa oportunidade abençoada da encarnação. Que cada um dos desafios que se apresentam à nossa frente possam nos ensinar, nos fazer crescer, e que nós possamos também, mestre amigo, auxiliar a tantos outros próximos de nós, que também enfrentam seus desafios, e que assim possamos exercitar a fraternidade que o Senhor nos ensinou, que nós possamos exercitar essa fraternidade universal, sabendo que ajudando e sendo ajudados, tudo nos será mais fácil. Muito obrigada, Pai, pois sabemos da sua justiça, mas sabemos também da sua bondade e misericórdia para com todos nós. Graças a Deus. Muito obrigada, meus amigos. Um beijo grande. Até a próxima oportunidade, que eu espero que seja breve. Beijo para vocês.